sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Bilza Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 47, intitulado Educação Mediúnica 3. É interessante que nesse tema ele usou 4 subtemas, né? E é muito legal, gente, que nesse capítulo 47 é só um parágrafo. Vamos observar que no capítulo 45 ele falou sobre as posições de desmazelo do médium, né? A questão de gritos, a enunciação de palavras torpes. No segundo, foi sobre a questão de objetos, né? De movimento de objetos, nós estudamos bem. E agora no terceiro, olha o que André Luiz diz. A atitude positivamente desaconselhável é a de permitir que o comunicante enfermos ensaie qualquer impulso de agressão. Aparentemente é só isso, né? Qualquer impulso de agressão. Mas aí a gente volta àquele aspecto que nós conversamos quanto à bagagem mediúnica. E quanto à própria mediunidade, o exercício da mediunidade, como um convite ao autoconhecimento do médium. Um trabalho de autoconhecimento de médium. Vamos lá. A questão da agressão. Temos aqueles médiuns que são intuitivos. E aí ele pode falar assim, eu estou fora disso. Mas observa a comunicação mediúnica, ela vai ocorrer através de gestos, através de palavras, através da expressão de alguém. E quem chega é um doente. O espírito que chega, ele é um doente, é um enfermo espiritual. E quando a gente está enfermo, dificilmente a gente vai expressar, não é? A conformação, o entendimento, o atendimento às solicitações, porque com certeza a nossa expressão de rebeldia, pela nossa pressa, pela nossa expectativa de uma cura apressada, não é algo de melhor que possa acontecer. Então, a gente fica assim sempre com muito cuidado, né? Com a gente mesmo. Porque o manifestante vem e ele, meus amigos, ele não é obrigado a ter uma educação. Ele não é obrigado a se comportar bem. Muitas vezes até ele está num ambiente estranho. Não é o ambiente dele, não é a prática dele, é um ambiente totalmente estranho àquilo que ele quer, àquilo que ele deseja, àquilo que ele entende. Então, ele vem, né, e faz a colocação dele. E aí vamos ver a questão do papel do médium nas comunicações espíritas, que é o capítulo 19 da parte 2ª, em que Kardec vem trabalhando esses conceitos. Ele fala, na 223, primeira questão, o médium, no momento em que exerce sua faculdade, está num estado perfeitamente normal? E aí os espíritos respondem, está algumas vezes num estado de crise mais ou menos acentuado. É o que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, na maioria das vezes, seu estado não difere de maneira sensível do estado normal, principalmente se forem médios escreventes. Então vamos colocar aqui os psicofônicos, né? Que muitas vezes estão transmitindo através da intuição a palavra que traz, que o Espírito traz. Mas, meus queridos, essa palavra que o Espírito traz é para socorro. Vamos pensar nisso? É para ser socorrido.
Sabe aquela questão que às vezes para pedir alguma coisa ou para chegar a um ponto a pessoa fala e não chega ao ponto? Em muitas situações, a questão mediúnica é assim. O médium dá uma liberdade para que o espírito se expanda e fala, sem chegar ao lugar algum. Então, ele dirige, né? Ele fala o pensamento do médium. Aí na questão 7ª desse item, Kardec pergunta: o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deva transmitir e que provenham de espírito estranho? Então aí a influência do espírito nossa, né? Nós como médium, o espírito que vem. E aí os espíritos falam sim. Portanto, se não lhe forem simpáticos, ele pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Mas ele não influencia os próprios espíritos. Trata-se de um mau intérprete. Então vamos parar um pouquinho e analisar, não é? O espírito quer falar alguma coisa. O espírito, de acordo com aquilo que ele encontra na bagagem, de acordo com aquilo que ele encontra no pensamento, ele vai ter a preferência e outro. E aí na 8ª questão, Kardec pergunta: será essa a causa da preferência de certos espíritos, dos espíritos por certos médiuns? E a resposta é: não existem outras. Eles procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com maior exatidão o pensamento deles. Então vamos lá. O espírito agressivo, ele vai procurar no médium aqueles traços de agressividade para que o pensamento dele saia do jeito que quer. E o que acontece quando ele chega através de um médium que não faz isso? Ele se aborrece. Muitas vezes até ele ofende o médium mentalmente, ele manda aquelas expressões. Mas o médium, convicto de que ele é um enfermeiro, convicto que ele está atendendo alguém doente, ele não se deixará abalar no cumprimento da sua tarefa, tal qual o enfermeiro prestimoso, em que apesar da reclamação do enfermo, ele vai cumprir todo o procedimento na certeza de que aquilo é para o bem, que daqui a pouco aquele paciente ficará melhor. Essa é a questão. E aí os espíritos, né, continuam respondendo a Kardec. Se não houver simpatia entre eles, o espírito do médium constitui-se um antagonista, que oferece uma certa resistência e torna-se um intérprete de má vontade e muitas vezes infiel. O mesmo acontece entre vós, quando a advertência de um sábio é transmitida através do estúdio ou de um homem de má fé. E aí, na questão 10, é muito boa para a gente analisar essa questão do grau de passividade. Porque Kardec pergunta assim aos espíritos. Dessas explicações, parece resultar que o espírito do médium nunca é completamente passivo? E aí os espíritos falam, ele é passivo, quando mistura suas próprias ideias às do espírito estranho, mas nunca é absolutamente nulo. Seu auxílio é sempre necessário, como intermediário, mesmo naquele a quem chamais médiuns mecânicos. Então aqui é muito interessante, gente. A passividade não quer dizer nulidade. Então, como se vê a passividade do médium? Quando ele não mistura suas ideias com a ideia do espírito. E aí vamos observar, no trabalho mediúnico, quando muitas vezes o médium quer acelerar. E isso vem de um hábito que temos na nossa vida moderna, nossa vida comum, da gente não escutar. Então a gente não escuta o que o outro diz, porque a gente se julga muito inteligente e a gente já sabe o que o outro vai dizer. E aí, nesse momento, eu misturo meu pensamento com o pensamento do outro, né? Eu atropelo o trabalho. E deixo de auxiliar.
Então vamos pensar no que ele diz aqui. O auxílio nunca é absolutamente nulo, né? É sempre necessário, até no caso do médium mecânico. E como é que a gente pode trazer para o nosso estudo, para a nossa questão do atendimento espiritual da desobsessão? Aquele médium sonambúlico, aquele médium com uma ostensividade muito grande, mesmo assim, ele tem que prestar o auxílio. Ele tem que se trabalhar para quê? Para que ele não seja esse instrumento precário, né? Esse instrumento em que a espiritualidade vai ter que olhar o espírito comunicante e vai ter que olhar ele, vai ter que tomar conta de dois. E aí a gente sabe o quanto isso traz complicações, né, meus irmãos? O quanto isso é trabalhoso. Vamos pensar que os espíritos responsáveis pela sala, eu gosto muito quando o Emmanuel fala, eles não são adivinhos nem magos, eles são trabalhadores. E a gente às vezes esquece disso, a gente ainda traz aquela ideia de que porque ele está sem o corpo, ele tem todas as questões resolvidas. E isso não é verdade. Isso é uma ilusão, né, do nosso menor esforço. E aí, quando a gente está estudando aqui essas questões, para quê, gente? Porque de volta ao trabalho mediúnico, de volta ao trabalho espiritual, a gente muitas vezes ouviu muitas palavras, né? A gente muitas vezes ouviu muitas ideias que não são as melhores. Não são as melhores. Muitas vezes até ideias, opiniões pessoais, sempre respeitáveis, mas que não estão de acordo com o procedimento que a gente tem a orientação na casa espírita. E aí a gente vai trazendo para a casa espírita determinados hábitos, determinadas ideias, determinadas invenções que não faziam parte do trabalho. E isso também é agressividade. Isso também é a gente não ajudar. E é por isso que estamos aqui, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversão sobre a Mediunidade, para relembrarmos essas questões. Essas questões que estão no Livro dos Médiuns, né? Essas questões que estão na doutrina espírita, mas que a gente, muitas vezes, vai, até pelo hábito, meus amigos, por estarmos trabalhando muito tempo, a gente acha que já sabe tudo e entra no automatismo. Então, estamos aqui no programa Conversão sobre a Mediunidade, estudando a obra Desobsessão, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 47, cujo título é Educação Mediúnica, parte 3. E pelas ondas sempre queridas, né, da Rádio Rio de Janeiro. Então, ele fala, esse capítulo é só um parágrafo, ele diz assim: atitude positivamente desaconselhável é a de permitir que os comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. E aí, na questão 226, que é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ele fala da influência moral do médium. E Kardec pergunta assim: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? E ele diz: não. A faculdade, propriamente dita, deve ser o organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Então, é o uso que vai qualificar. E a agressividade, gente, não é da mediunidade. A agressividade é uma opção do uso da faculdade mediúnica. E aí ele vai para a segunda questão. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas, no mais alto grau, e que dela fazem mau uso? E aí os espíritos falam: todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que delas se acham privados. Poderias também perguntar: por que Deus concede uma boa vista a malfeitores, habilidade aos gatunos, a eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas ruins? O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas
delas são dotadas porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sob seus passos. Ele os coloca em suas mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doente como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar mais odiosa a sua traição. E aí vamos olhar a agressividade como um mau uso da mediunidade, não é, meus amigos? Com certeza a agressividade na nossa vida é um mau uso do talento que se tem, não é? E nós, como falamos, a agressividade pode ser através do olhar, através da palavra, através da indiferença, né? E aí o Kardec pergunta, os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que delas não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? E aí os espíritos falam, se as utilizam mal, serão duplamente punidos. Por isso, porque possuem um meio a mais de se esclarecer e não o utilizam em seu proveito. Olha só. Aquele que vê claramente que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, vamos pensar nesse uso mal da mediunidade, que muitas vezes, meus amigos, vem, sabe de quê? De uma prevenção que o médium já tem, o médium psicofônico, o médium de corporação, como diretor do trabalho, com quem está apoiando, às vezes até com a casa, às vezes até com a doutrina. Então essa insatisfação da criatura cria um ambiente para que essas situações da má palavra, não é? Da não contenção, possam acontecer. E isso é bom? É claro que não é bom para ninguém, gente. Não é bom para ninguém. A gente às vezes chama isso de desabafo, mas muitas vezes ser mal educado está ferindo essa lei de Deus, já que a lei é de amor. Então nós temos que ter um profundo cuidado, sabe? Uma profunda atenção para que as coisas não se percam, né? Para que a gente não fique andando em círculos e desaproveitando a oportunidade que o Senhor deu. E aí, na quarta questão, vem um aspecto muito legal para a gente pensar, porque Kardec falou assim, há médiuns a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso um objetivo? E aí os espíritos falam sim, e este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou de corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a um falarão incessantemente do orgulho, a um outro da caridade. É que só a saciedade pode abrir afinal os olhos. Não há médium que faça mau uso de sua faculdade por ambição ou interesse, ou comprometendo-a por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, eles não a tomam para si mesmos. E aí vem uma nota de Kardec, sempre judiciosa. Frequentemente, os espíritos se utilizam de cautela em suas lições. Dão-nas de uma maneira indireta, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicar e aproveitá-las em si mesmo. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Mais ainda, se o espírito dá a entender que é delas que se trata, aborrecem-se e tratam o espírito de mentiroso ou malicioso. Só isso prova que os espíritos têm razão. Então vamos lá, eu recebo só espíritos agressivos. Não posso olhar como um sinal para eu me vigiar no dia a dia? Como é que eu falo, né? Quais são os sentimentos que eu estou projetando no ambiente que eu vivo, no meu lar, no ambiente profissional, na rua? Então é um
convite à vigilância, até as minhas brincadeiras, porque às vezes eu posso ser considerado de humor excelente, mas o meu humor é agressivo. Eu acabo ferindo o meu companheiro, né, gente? Eu acabo ferindo as intenções do outro, né? Então isso é alguma coisa muito séria na vida da gente. Então aquele espírito vem e eu vejo o quanto compromete o quanto a agressividade compromete. O quanto o não trabalho acerca da agressividade compromete a felicidade de alguém. Então isto que eu começo a perceber, que eu começo a trabalhar, que eu começo a estudar, vai ser um benefício para mim, vai ser um benefício para mim mesmo. Então, amigos, que a gente possa aproveitar sempre, não é perder tempo, para a nossa evangelização. Vamos refletir com Jesus, né, acerca desse tema, quando ele fala no capítulo 8º do Evangelho, desculpe, né, não é o 8º não, me perdoem, é os que são mansos, capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e passivos, né? Em que Jesus vai falando, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que dizer raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É todo um capítulo que vai nos falar sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera, tudo instrução dos espíritos. E nós necessitamos dessas meditações, desses estudos, para irmos acalmando o nosso interior, né? Para irmos trabalhando essa boa vontade com o próximo que chega, para irmos nos instrumentalizando nessa enfermagem espiritual, que é o trabalho da desobsessão, né? Que é o trabalho do atendimento espiritual ao irmão enfermo. E o bonito de tudo isso é que a gente ajudando a curar, a gente é curado. A gente ajudando a acalmar, a gente é acalmado. A gente ajudando a trabalhar a agressividade do outro, a nossa agressividade, por sua vez, também irá diminuindo. E vai ser sempre muito bom. Então, é o que o doutor Bezerra de Menezes fala. Trabalhar, trabalhando-se, né? Essa é a meta. Então, meus amigos, que a gente possa aproveitar o nosso tempo e até o nosso tempo mediúnico para trabalhar em nós determinadas prevenções que a gente tem acerca de pessoas, acerca do grupo mediúnico em que estamos, acerca da casa espírita, que a gente aprenda a ver que não está havendo perseguição a nós. E se está havendo alguma situação difícil, que a gente possa aproveitar a oportunidade para trabalhar a tolerância, para trabalhar o perdão, para trabalhar a fraternidade, para trabalhar a oração. Que beleza a gente começar a se impregnar dessa oração, dessa boa vontade, nos setores da nossa vida, mas também no setor de atividade mediúnica, que fomos chamados a servir e a desempenhar. Pensemos, meus amigos, nessas questões. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.